E fala, torcida do São Paulo, começando mais um vídeo do canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí tudo que a mídia esportiva falou sobre mais uma vitória do São Paulo ontem lá no Sul. Vitória de 2-1 para cima do Internacional, vitória de virada. É, meus amigos, o tricolor tá imparável. Antes de mais nada, já sabe, descer aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo no canal todos os dias para vocês curtirem. Simbora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, traga a minha opinião. A gente vai falar muito de mais uma vitória do nosso tricolor. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Agora, do outro lado, tem o São Paulo com o Crespo, que esse sim a gente pode afirmar que mudou da água pro vinho, professor. É um time que está jogando de forma muito mais consistente e mostrou isso mais uma vez ontem com uma vitória interessantíssima. Tá o Luciano dando toque de letra para construir jogada de gol, Abel. Você vê a confiança que esse time chegou, que esse jogador chegou, né? Bobadilha, Marcos Antônio jogando muito. Então é o São Paulo que realmente virou a chavinha. E o Crespo tocou num ponto que acho que é o ponto principal, né? O São Paulo tá leve, o São Paulo tá jogando feliz. Ele repetiu exatamente a mesma palavra do jogo contra o Atlético Paranaense, né? Da vitória na Copa do Brasil. Eles estão se divertindo em campo. Pois é, estão desfrutando, como dizem os argentinos. Ontem teve, claro, até um pouco dos dois lá, mas mais do Inter, né? O fator Copa do Brasil, o Inter vai ter que dar uma resposta contra o Flu, perdeu em casa, mas a subida de desempenho de alguns jogadores do São Paulo é notória, né? Marcos Antônio é outro jogador, Luciano, que é um jogador cumpridor, é um dos que parecem estar mais felizes. Então, é um momento, o Arboleda, o Abel abriu o programa falando isso, e é verdade, ele anda com a cabeça afiada. Arbolenda. O Arbolenda, um ídolo, né? Já é um jogador de muito tempo de São Paulo. Então, mais do que os resultados, a fluidez do jogo do São Paulo está fazendo pessoas como o nosso Viola sorrirem. Porque o Viola é um cara muito exigente, ele não é um cara só de resultados. Tem resultados do São Paulo que ele corneta aqui. Torcedor em geral, né? O torcedor tricolor é um torcedor, eu diria, bem acostumado por tudo que o São Paulo conquistou na vida. Não é fácil você contentar o torcedor do São Paulo, né? Não é com qualquer conquista que o São Paulino fica satisfeito. E o Crespo, ele tem aquele cabedal, ele voltou com um moral, até pela primeira passagem, tinha sido campeão, saiu por cima com a torcida. Eu acho que é o cara ideal para esse momento aí, e que o próprio Zubeldia entregou o boné dizendo que já não tinha mais o que tirar. Eu acho que não tinha mais o que tirar do aspecto anímico desse time. E esse ânimo voltou. Então, o São Paulo, que agora na semana da Copa do Brasil é favorito à vaga, porque fez o que tinha que fazer em casa contra o Atlético Paranaense, e o São Paulo... Está aberto o confronto, não está? O São Paulo vacilou na ida. Está aberto na matemática, definido, né? Assim, ficado bem mais próximo da definição lá. Mas pelo que os dois times estão jogando, pelo espírito dos dois times nesse momento, acho que dá para dizer que o São Paulo tem muito mais possibilidade de estar classificado. Joga pelo empate. Eu não gostei do Inter hoje, como o Roger poupa, né? Como muitos outros times também que estão na Copa do Brasil também pouparam. Não gostei dele tentar espelhar o sistema do Crespo ali, de 3 zagueiros, tentar ganhar superioridade numérica na região ali da intermediária, porque o Inter não trabalhou pelos lados com os alas tão bem quanto o São Paulo hoje em dia trabalha. É claro que faltando Alan Patrick, o Carboneiro entra e sofre o pênalti, mas ele de fato mexeu muito na equipe e desconfigurou a ele num determinado momento. Então acho que também parte muito disso o resultado. O Inter não desempenhou bem com os jogadores que o Roger escolheu ontem, a perspectiva de tentar reverter um resultado em Copa do Brasil. Me chama a atenção a parte física do São Paulo também, né? Como esses jogadores, eles estão respondendo fisicamente a uma intensidade de jogo que exige muito disso, né? Essa marcação forte, esse jogo rápido, esse jogo intenso, como ele está conseguindo equilibrar muito as ações, não está sobrecarregando o lado direito, o lado esquerdo, o meio. Ele está conseguindo envolver todos os jogadores nessa dinâmica de jogo do Crespo. Claro que a gente não saberia se com o Zubeldia, essa pausa do Mundial, os jogadores também iriam corresponder, porque a expectativa era sobre recuperar os principais atletas. O São Paulo não recuperou.
O Crespo segue sem Luciano, segue sem Lucas, segue sem Oscar, o Carelli, enfim, num tempo maior aí de recuperação. Não tem usado tanto o Ferreirinha. Então, claro, a gente não consegue prever se com o Zubeldia a intensidade física desses jogadores disponíveis também seria a mesma, por conta da pausa, enfim. Mas a verdade é que a mobilização é muito diferente, né? O próprio Arboleda falou ontem sobre o Crespo, as ideias que ele traz. Então, tem sim esse fator novo que está mexendo com o São Paulo, além da qualidade do treinador de ter os jogadores ali no seu nível mais alto, como o Marcos Antônio, como o Bobadilha, o Arboleda marcando em sequência, que é um zagueiro que marca muito, o Luciano, que também falou, né? Hoje o treinador sabe onde eu gosto de jogar, me dá essa liberdade para transitar por essa faixa do ataque. Então é bem bacana acompanhar o que o São Paulo tem feito, tem desempenhado e entregado com o Zubeldia. A revolução lá, ó. A revolução lá. Diga, professor. Revolução tricolor. Melhores times da Série A após a pausa no Mundial de Clubes. É o São Paulo. E depois do São Paulo, Mirassol, hein? Mas o São Paulo com 5 vitórias, um empate e uma derrota. A única derrota foi exatamente o primeiro jogo depois do Mundial, se eu não estou enganado, que foi o jogo contra o Flamengo. Sim. Ou foi antes do Mundial? Não, foi depois, Não, né? foi depois. Depois. Foi depois, é isso mesmo. O primeiro. Vamos combinar que é uma derrota, No Maracanã. né? pro líder. Sim. Tá. O Inter tem condições de se recuperar com o Roger Machado, hoje? Tem, claro. O Roger fez um bom trabalho, tem feito um bom trabalho. E é assim, são as oscilações naturais. Ontem era um jogo em que ele não tinha a sua cabeça pensante, como a Mari destacou, né? A gente ontem fazia o equipe F e tinha saído a escalação, né? Ele muda a maneira de jogar da equipe para tentar anular o São Paulo. Olha só, já não tem os jogadores todos e ainda muda a maneira de jogar, faz uma adaptação, tenta espelhar, né? Jogando com 3 zagueiros, 2 jogadores na frente. Competiu, mas não teve qualidade, não teve a capacidade de encarar o São Paulo. Mas o Roger, para voltar na sua pergunta, Abel, ele já demonstrou dentro do Inter que tem repertório para tirar o time desse momento. A gente nunca pode tirar conclusões em função de uma semana que não foi boa. Eu só achei ele um pouquinho desanimado, assim, ele pessoalmente, porque geralmente você ouve falarem que o técnico está prestigiado. Ele se antecipou dizendo que se sente prestigiado. O trabalho do Roger, e eu acho que é isso que dá a perspectiva de que ele possa tirar ainda algo desse trabalho, é um trabalho que já passou por momentos assim anteriormente. Sim. O começo do Roger foi muito ruim, né? Também muito tumultuado com aquela história das enchentes. Depois ele embalou. Ele está contando com volta de jogadores importantes, né? Depois do Mundial, voltou Rocher, perspectiva de mais jogadores voltando. Carboneiro, acho que é um jogador importante, aliás. Carboneiro, acho que tem que ser titular nesse time. Sim, não, ele é titular. Não, ele é titular, não tem como. Um dos recuperados, né? É uma semana muito específica, né? Essa Sim. rodada e a anterior são rodadas que foram muito impactadas por clubes que pouparam titulares pensando na Copa do Brasil. E outros clubes que pouparam na Copa do Brasil pensando no Brasileiro. E aí está o São Paulo. O São Paulo priorizou o Campeonato Brasileiro. O Inter priorizou a Copa do Brasil. Isso se reflete em campo. O Inter, ele, como o Eugênio bem disse, né? O Roger ele já precisou repensar essa equipe algumas vezes nessa temporada. O Inter vira o ano numa sequência muito boa, né? De invencibilidade. A expectativa era alta para o desempenho do Inter no ano. Cai num grupo dificílimo de Libertadores, flerta em algum momento, perdão? E passa bem. Passa bem, exatamente. Flerta ali em algum momento, né? Quando precisa correr atrás do empate contra o Nacional em casa, com um possível desespero, mas o Roger ainda assim consegue reverter essas situações e dúvidas. Avança, ele perde jogadores por conta de lesão, em sequência. E para mim, dessas últimas lesões, a mais sentida é a do Fernando.
O Fernando, ele era uma peça-chave, Alan Patrick é o cara principal desse time, mas o Fernando era uma peça-chave num esquema do Roger, quando ele precisava, por exemplo, trabalhar sem a bola. Ele baixava o Fernando para ajudar os zagueiros, para trabalhar entre os zagueiros, dava qualidade defensiva, mas qualidade na saída de jogo, e ele perde o Fernando por um tempo longo, né? Aquela lesão ligamentar, não precisa de cirurgia, um atleta de 38 anos, mas ainda assim uma peça fundamental nesse meio de campo do Inter. Um meio de campo que, no seu auge ali, com o Bruno Henrique, com o Fernando, às vezes Thiago Maia, às vezes o Bruno Tabata mais avançado. Então, acho que quando ele perde esse cara central no sem a bola do Inter, ele precisa remanejar algumas situações. E eu acho que ele está passando por isso agora. Assim, a gente tende a falar de times que perdem muitas peças por conta de lesão e sentem. O Inter, ele perdeu muitas peças, mas ele também perdeu peças pontuais ali que são essenciais na equipe. O Fernando, para mim, é uma delas. Então, acho que o Roger está trabalhando com isso e, claro, priorizando a Copa do Brasil para reverter e tem Libertadores. Agora, infelizmente, a resposta para isso é sim, né? Ele vai pressionado, sim, para a decisão da Copa do Brasil, a questão dos resultados. Perdeu em casa, né, o primeiro jogo, Fluminense. Uma desclassificação. Que também estava pressionado, né? O Fluminense que também estava pressionado. Já tendo perdido a primeira em casa, então é uma carga, né? É uma carga nos ombros aí. E é uma pena, se esse trabalho foi interrompido, é uma pena. A uma altura em que o Inter terá Flamengo na Libertadores, eu acho que esse trabalho merece a chance de chegar a essa disputa. Eu também acho. Eu acho um desperdício interromper o trabalho do Roger agora. Desperdício porque eu acho ele um ótimo profissional. Eu acho que ele entende muito do elenco que ele tem ali, de saber mobilizar e trabalhar com essas peças à disposição. O Inter tem um bom elenco. Eu gosto dos jogadores do Internacional, das peças. Eu acho que você interromper o processo de trabalho do Roger talvez você, enfim, abrir mão do que pode ter pensando na temporada seguinte. Concordo, assino embaixo tudo que vocês disseram. Tem que dar continuidade. Você O ficou momento triste agora, não é Gabriel? bom. O momento é ruim, mas... Você queria discordar da gente. Não. Tava doido para arrumar uma Mas discordância. não conseguiu. De forma nenhuma, não. Vocês me conhecem bem. Eu sou contra ficar demitindo o treinador quando o time vive um momento ruim. O Internacional vive um momento ruim de desempenho, de resultados. Uma semana. Então, mas é um momento, recorte de uma semana ruim, com resultados ruins do brasileiro, na Copa do Brasil, mas tem que se recuperar, na minha opinião, com esse técnico que já mostrou qualidade. Eu concordo com a Mari, com o professor e também com o Eugênio. Não demos brecha para você. Mas calma que está só começando o F360. Foi o primeiro assunto. Tem tempo para discordar ainda. Muito. Daqui a pouco vamos falar de Botafogo e Cruzeiro. O tricolor do Morumbi tá imparável. O São Paulo venceu mais uma, dessa vez fora de casa, contra o bom time do Internacional. É verdade que o Internacional não demonstrou assim, tantas dificuldades, mas é o que eu costumo dizer pra vocês aqui, né? Pra mim, existem times melhores que o São Paulo, que ao meu ver o São Paulo não tem obrigação nenhuma de vencer. Existem times piores que o São Paulo, que pra mim o São Paulo tem a obrigação de vencer. E existem times do mesmo nível do São Paulo, que aí é o famoso 50-50. É o famoso. A gente tem que entender que o São Paulo não vai ganhar todas. O Internacional é um time desses, pra mim, que é do mesmo nível do São Paulo, tanto é que eles estão ali da mesma faixa do Campeonato Brasileiro. O São Paulo visitou o Internacional, 10 mil torcedores, um estádio vazio, fez um jogo extremamente seguro, sofreu muito pouco, até o gol que o São Paulo tomou foi um pênalti bem mandrakezinho, aquele pênalti bem vergonhoso. E o São Paulo fez um jogo extremamente seguro, não sofreu grandes problemas e quando chegou fez o gol. Quando chegou fez os gols. Vai ter jogos e momentos da temporada que o time vai ter que ser mais intenso, vai, mas jogos como o de hoje, o São Paulo fez exatamente o que precisava. Venceu sem ter que se desdobrar dentro de campo. Hoje, sinceramente, o jogo de hoje foi, ao meu ver, foi um jogo meio em marcha lenta das duas equipes, tanto do São Paulo como do Internacional. Mas o São Paulo foi, além de ter sido melhor, ao meu ver, melhor em todo o conceito
do jogo, o São Paulo foi um time extremamente seguro e que venceu, fez os gols na hora certa. Às vezes que chegou, fez os gols. No final de jogo, o Crespo, muito inteligente, montou um time para um contra-ataque e teve oportunidades de ampliar o placar. Teve oportunidades com o Alisson, teve oportunidades com o próprio Tapia, teve oportunidades com o Lucas Ferreira, que podia ter rolado a bola pro Tapia. É um jogo que o 2-1 foi até um resultado meio mentiroso. O São Paulo poderia ter feito mais um gol. Um 3-0 para ter matado o jogo, terminado um 3-1. E o time vem jogando, o time vem evoluindo, o time vem sendo um time cada vez mais seguro. Esse é, para mim, o ponto mais importante. É um time seguro, é um time que você começa a ver padrão de jogo, é um time que você começa a ter confiança no time do São Paulo. Hoje, em nenhum momento, apesar de ter sido um jogo 50-50, em nenhum momento o Inter começou a amassar o São Paulo e para você sentar-se na cadeira, no sofá e falar, pô, o São Paulo vai tomar um gol. Não. Nem quando o Internacional fez o gol de pênalti lá, que foi bem mandrake aquele pênalti, o Inter não conseguiu. O São Paulo, o Cedric, na dele, lá arranjou confusão sem fazer nada, sem tomar amarelo. E é por isso que o Marcos Antônio arrancou ele lá de dentro do campo, porque se o Cedric... O São Paulo não tem lateral direito. Se o Cedric se machuca, como é que faz? O Mike é um menino que não dá pra jogar todas. O próprio Crespo já falou que ele é um menino que tem que amadurecer, tem que ir jogando devagar. Pra mim, vai se tornar titular do São Paulo, o Mike, mas ainda a primeira partida que o menino fez foi contra o Atlético Paranaense. É um menino que ainda precisa de rodagem. Então, o São Paulo hoje foi, ao meu ver, mais uma vez, um time extremamente seguro e eu vivo falando aqui no canal. O time que joga o que jogou, um jogo correto, bem correto, fez um jogo esplêndido? Não, fez um jogo correto e venceu por 2-1 e levou os 3 pontos para casa fora de casa. Recuperou os 3 pontos que perdeu contra o Vasco. São Paulo tomou um cacete do Vasco dentro do Morumbi. Hoje recuperou o jogo contra o Vasco. Porque se o São Paulo hoje empata contra o Internacional, eu e você ia estar falando que foi um ótimo resultado. Porque não dá pra você chegar e falar assim, não, o São Paulo vai jogar contra o Internacional e vai vencer lá no Sul. A gente sabe que é um jogo, é um jogo 50-50. Pode ganhar, pode perder, pode empatar. Hoje o São Paulo recuperou os pontos que perdeu contra o Vasco. Ah, mas venceu o Juventude fora de casa. Pra mim, o Juventude é um time muito ruim. O São Paulo tinha a obrigação de vencer mesmo fora de casa. É um time muito ruim. O Crespo vem dando confiança pra esse time, vem fazendo esse time um time forte em todos os aspectos físicos, mentais. É um time que mentalmente não se perde dentro da partida, tá sempre focado. O Marcos Antônio, mais uma vez, uma grande atuação do Marcos Antônio. Muito boa atuação dele. Eu senti falta do Rodriguinho. Acho que o Crespo poderia ter colocado o Rodriguinho para jogar um tempo. Tirar o Alisson ali e colocar o Rodriguinho. O Crespo não fez isso. O Luan voltou a ter oportunidade no final do jogo. O Crespo é um cara muito inteligente. O São Paulo fez os 2 gols. Ele já armou o time pro contra-ataque e pra uma marcação ferrenha. Deixou o Marcos Antônio mais livre, colocou 2 pitbullzão, colocou Pablo Maia e Luan, colocou 2 pitbull pra morder, foi pra tomar amarelo, eles tomam, colocou o Marcos Antônio pra dar essa qualidade no contra-ataque e colocou 2 caras rápidos. Colocou o Tapia e colocou o Lucas Ferreira. Vocês imaginam isso com o Zubeldia? Esse tipo de estratégia? É literalmente o mesmo time. Chegou o Tapia. Então, mais uma vez, um bom jogo do São Paulo, uma boa vitória, ao meu ver, muito passando pelas ideias, pelo modelo e pelas mexidas de Hernan Crespo. Um bom início de trabalho do nosso querido treinador. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!